Bom, pessoal, agora a gente fala que a Metrorio recebeu um AAA da Fitch Ratings na proposta de 10ª emissão de debêntures. A empresa que retomou as obras da Estação da Gávea assinou recentemente um aditivo contratual com o governo do Rio. Eu vou chamar agora para conversar sobre isso o Guilherme Ramalho, presidente do Metrorio, que está aqui com a gente presencialmente no nosso estúdio de São Paulo. Daniel Hittner, também presente, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Obrigada, viu, Guilherme, por nos receber. Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil e CNN Money também. É um prazer enorme estar aqui com você, Muriel, encontrar o Daniel Hittner, conheço há muito tempo. E estou à disposição de vocês aqui para a gente bater um papo. Muito bem, eu vou chamar justamente ele, Daniel Hittner, para começar, já fazendo as honras da casa e fazendo a primeira pergunta. Dani. Obrigado, Muriel. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Guilherme Ramalho, muitíssimo obrigado pela sua visita ao estúdio da CNN em São Paulo. Estou com um pouco de dor de cotovelo aqui, porque queria te receber em Brasília, mas é justo, é do jogo. Guilherme, eu queria começar te perguntando sobre os aditivos que o Metrorio assinou com o governo do estado recentemente no primeiro semestre. Eram 3 aditivos, você incorporou a linha 4 do metrô, aquela que começou a funcionar nos Jogos Olímpicos de 2016, chegou a um acordo também para retomar as obras da Estação Gávea, mas naquela ocasião você declarou que iniciava-se um novo ciclo, pavimentava-se o caminho para um novo ciclo de expansão e de investimento no metrô. Abre-se mesmo esse caminho porque o Metrô Rio tem sido muito atrasado quando a gente vê em relação ao metrô de São Paulo, na expansão, nos investimentos. Será que a gente tem uma oportunidade de um novo ciclo em que o metrô vai ser expandido como o Carioca quer? Perfeito, Daniel. Eu comentei isso na época, acho que vale a pena até dar um passinho para trás, né? O metrô do Rio de Janeiro, ele nasce numa época similar ao metrô de São Paulo, na década de 70. O metrô do Rio mantém-se com operação pública até ali a fim da década de 90, em 98, quando é concedido à iniciativa privada, por meio da concessionária que hoje eu represento, que é o Metrô Rio, que inicia ali essa operação. E eu falava à época do acordo sobre essa relevância porque, muito além da retomada da obra da Estação da Gávea, que no Rio de Janeiro tem uma relevância grande por tratar-se de uma obra que havia sido iniciada e estava paralisada, a gente entende que este acordo, que foi materializado no 10º termo aditivo ao contrato de concessão, ele pôs fim a uma série de disputas judiciais e regulatórias que, de alguma maneira, impediam o desenvolvimento do metrô do Rio de Janeiro. Nos últimos 10 anos, não houve a inauguração de nenhum novo trecho e nenhuma nova estação no metrô do Rio, desde as Olimpíadas. Enquanto, por exemplo, São Paulo continuou um ciclo de expansão constante. A gente sempre fala, metrô, você tem que, não vive de arroubos, metrô você tem que ter uma política de investimento constante. E o que estava por trás dessa dificuldade do Rio de Janeiro voltar a ter investimentos relevantes em metrô era, em grande medida, as disputas em torno dos contratos de concessão. Nós nos referimos a um imbróglio jurídico regulatório. E em abril desse ano, pondo fim a um processo de mais de 2 anos de muita negociação com o envolvimento de todos os atores, envolvendo o Tribunal de Contas, Ministério Público, liderado pelo governo do Rio de Janeiro com seus diversos órgãos participantes. No fim do ano passado, havíamos celebrado um termo de ajuste de conduta, envolvendo todos os órgãos públicos e também Metrô Rio e a antiga concessionária da linha 4, as empresas que estavam envolvidas na construção de Gávea, e chegou-se a um acordo amplo. É um acordo que resolveu os problemas do passado, foi feito um acordo, prorrogou-se o contrato de concessão por mais 10 anos, contrato agora unificado. Então nós passamos a ter um cenário de muita clareza regulatória, muita segurança jurídica. Temos, num primeiro momento, a retomada de Gávea, mas temos, sobretudo, um contrato com 25 anos de concessão, uma operação que é muito bem avaliada. O metrô do Rio tem a nota média de 8,7, é indicado por 98% dos seus passageiros. A grande crítica que se tem, você mencionou na sua pergunta, ao metrô do Rio de Janeiro, é a sua baixa extensão territorial para fazer frente à cidade, que é uma cidade de dimensões muito grandes, até pelas características geográficas. E nós temos a convicção de que o metrô volta a ganhar o centro do debate sobre mobilidade na cidade. Eu tenho bastante expectativa de que esse seja um tema de debate nas eleições do ano que vem. E nós acreditamos, como uma empresa que traz o Rio no nome, né, Metrô Rio, nós acreditamos sim que este acordo e a retomada de Gávea simboliza o início de novos investimentos. Os projetos são conhecidos e vamos ver como é que o governo consegue desenvolvê-los.
Quando a gente fala justamente sobre essa retomada das obras da Gávea, a gente está falando de um processo que era para ter ficado pronto na época da Copa, uma expectativa muito grande gerou em torno de tudo isso, e aí nesse ano que ficou acordado que seria então em torno de 39 meses de obras, ainda deve ficar pronto em torno lá de 2028. 15 anos praticamente de atraso, né? Eu queria entender como é que vocês entendem esse cenário e como é que isso vai ser entregue para a população, como é que a população recebe então essa obra 15 anos depois, praticamente, do quando ela foi prometida. A estação da Gávea é uma estação que faz parte da linha 4, acho que é importante explicar, né? Nós somos a concessionária operadora do sistema metroviário e nós não tínhamos nenhuma relação com as obras da linha 4, era um outro contrato de concessão. E durante anos nos mantivemos, inclusive, distantes dessa discussão. O desenho era, uma vez que estivesse pronta aquela estação, ela seria transferida para a operação do Metrorio. E aí, como a gente via, como eu respondi ao Daniel, que durante esses anos todos não se encontrava uma solução, de alguma maneira era fundamental que nós participássemos, nós entendemos que deveríamos fazer parte dessa construção coletiva. Então, não só assumimos a responsabilidade de concluir uma obra que nós não havíamos iniciado, estamos fazendo o aporte de 600 milhões de reais, e isso só foi possível por causa desse grande acordo. Então, a obra que já está em andamento desde abril, previsão de conclusão até o fim de 2028, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser entregue, e é o que eu falava, assim, eu entendo que, muito além de Gávea, eu espero que a gente esteja inaugurando uma nova era, porque Gávea é uma estação, inclusive, a linha 4 já estava operacional, Gávea abre uma nova possibilidade, e aí podem ter, quem é do Rio vai entender expansões, sentido a Barra da Tijuca, tem discussões sobre a de linha 2, linha 3, há uma série de projetos, espero que agora a gente consiga viabilizá-los. Daniel? Guilherme, eu queria aproveitar justamente uma deixa ali que você nos deu na sua primeira resposta sobre segurança jurídica para te pedir uma visão, inclusive por parte do acionista controlador do Metrorio, que é o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes, né? Obviamente você não fala pelo fundo, mas eu queria que você trouxesse um pouco da percepção, porque o Mubadala já investiu, por exemplo, na Via Amarela, no Rio de Janeiro, e é uma cidade que já teve um episódio de retroescavadeira passando em cabine de pedágio para, do dia para a noite, não ter mais cobrança de pedágio na Via Amarela, né? E isso ensejou todo um debate sobre segurança jurídica. Vocês têm agora, como você disse, 20, 25 anos de um contrato já arrumado, já devidamente arrumadinho pela frente. Existem elementos já de segurança jurídica, de previsibilidade regulatória nesse contrato, porque o Rio de Janeiro, inclusive, sua irmã, sua prima ali, Supervia, enfrentou muito esses problemas com o governo do estado em torno da tarifa de remuneração, vis-à-vis a tarifa que é cobrada do usuário. Você percebe essa clareza, essa previsibilidade regulatória e segurança jurídica num contrato, num estado e numa cidade que já receberam tantas críticas por falta de segurança jurídica? Quando a gente fala de um contrato de concessão, que são contratos de longo prazo, contratos onde nós sabemos que ao longo da vida do contrato você tem que ter um ambiente regulatório e jurídico propício para a resolução dos conflitos, a segurança jurídica, nesse termo que às vezes parece tão distante, ele é o centro, na verdade, de qualquer investimento. É quando nós decidimos fazer um investimento em qualquer concessão, esse vai ser o primeiro aspecto a ser analisado. E no nosso caso, como eu comentava, Daniel, nós estamos falando de uma concessão que já tem um histórico relevante, uma concessão que nasceu em 1998, uma concessão do governo do estado do Rio de Janeiro, e uma concessão que tem um histórico relevante de cumprimento do contrato. Ao longo toda a vida do contrato, por exemplo, o fator mais básico, que é o reajuste tarifário, sempre foi respeitado. E agora nós acabamos de sair de um processo onde acho que o governo do Rio de Janeiro deu demonstrativos bastante claros do seu compromisso com o investimento de longo prazo, sua vontade de retomar o investimento metroviário, solucionando todas as discussões regulatórias. Acho que essa é a maneira correta de se encarar uma concessão. Nós entendemos que o contrato, nós temos no Rio uma agência reguladora estabelecida, o contrato traz os mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro com muita clareza. O novo contrato, além da expansão de prazo, da criação dos novos investimentos, ele revisou também a matriz de risco. Então, não há hoje nenhuma dúvida com relação à alocação dos riscos na concessão, com relação ao mecanismo de apuração e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Temos equilíbrios ordinários quinquenais, de modo que
a própria revisão que a Muriel comentou na abertura da nossa avaliação pelas agências de rating para AAA, tanto pela Fitch como pela S&P, mostra um pouco da maturidade dessa concessão, né? E é isso que me faz crer que nós estamos entrando numa nova era. Um contrato claro, com segurança, sem nenhuma disputa adjacente, com todas as condições postas para o desenvolvimento. Guilherme, se me permite, eu tenho certeza que a Muriel vai querer explorar com você essa questão da emissão de debêntures, que é muito importante, mas só para arrematar o que a gente estava conversando, se o governador do estado, hoje ou em 2027, no próximo mandato, chamar o Guilherme Ramalho na condição de CEO do Metrô-Rio para perguntar por onde devemos caminhar numa expansão do metrô, o que você diria para o governador atual ou para o próximo do Rio de Janeiro? É importante a ressalva de que é uma opinião, né? A responsabilidade pela definição de novos projetos é do governo do Rio. Existe uma empresa chamada Rio Trilhos que faz o planejamento, o plano diretor metroviário. Mas eu diria, Daniel, que há um certo consenso com relação aos principais projetos no Rio de Janeiro. Tem 2 projetos que são de expansões em cima das linhas que nós operamos hoje. Um projeto de expansão da linha 2 até a Praça 15, passando pela Carioca, e que possibilita a construção de uma nova linha, que é um sonho antigo da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a linha 3, que liga o centro do Rio de Janeiro a Niterói e São Gonçalo. Esse é um segundo projeto, expansão da linha 2, construção da linha 3. E temos mais 2 projetos também super relevantes, que seriam a extensão da linha 4 de Jardim Oceânico até o terminal da Alvorada, indo no sentido do Recreio dos Bandeirantes, e o fechamento do anel da linha 1, que seria por Gávea, saindo da Gávea e ligando a estação da Gávea à estação Uruguai, fechando a linha 1. Todos esses projetos são projetos com muito potencial de geração de demanda, sobretudo de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Acho que há um consenso e uma compreensão cada vez maior da relevância da mobilidade urbana numa grande cidade, com relação aos seus impactos econômicos, por aumentar a quantidade de circulação de bens, de riqueza, de atrair emprego, impactos sociais, de diminuição de desigualdades e impactos ambientais, né? O metrô é um transporte, os trilhos no geral, movidos por energia limpa. O setor de transporte é um setor relevante na emissão, é o maior emissor de poluentes nas grandes cidades, e nós temos que caminhar para projetos estruturantes que enderecem todas essas questões que causam distúrbios para todas as grandes cidades. Eu quero falar agora sobre a emissão de debêntures para entender justamente por que esse momento. Queria entender um pouco desse timing. A gente está num cenário de juros em níveis recordes, em 15%, sem previsão de um novo corte. O mercado faz projeção para cortes a partir do ano que vem. A gente não tem uma projeção por parte do Banco Central especificamente. E aí eu queria entender por que essa escolha. Não, é um processo que faz parte de toda essa reestruturação da companhia e da estrutura da concessão. Nós, após a celebração do 10º termo aditivo, assumimos a obrigação de fazer o investimento em Gávea, e a emissão da nova dívida ela faz frente a essa necessidade. De um lado, a gente faz a reestruturação de todas as outras dívidas da companhia, pré-pagamos os passivos anteriores, temos dinheiro suficiente para executar a obra de Gávea e entendemos que estamos preparados para novas oportunidades, tanto no Rio como outras que surjam. Mas, independentemente do cenário de taxa de juros. Nós somos uma empresa brasileira que opera no Brasil, né? Então a gente vai operar, óbvio, dentro das condições de mercado disponíveis e a gente, todo esse processo, desde o começo, nós sabíamos já quais eram as condições colocadas. E nós, sobretudo, acreditamos no potencial de crescimento do sistema metroviário, do Rio de Janeiro. Temos todos os elementos, como eu falei, estruturais bem colocados. E, como eu já mencionei em outro trecho da nossa conversa, estamos falando de contratos de longo prazo. Em contratos de longo prazo, você tem que ter uma visão de saber sempre atender a necessidade do momento. Se em um outro momento a gente tiver outras oportunidades, provavelmente agiremos de outra maneira, mas agora o fundamental era resolver o problema da linha 4, retomar o ciclo de investimento, e a situação do custo do capital no Brasil hoje é a que temos em 2025. Mas o importante é que a operação está sendo super bem sucedida, nós estamos muito confiantes no presente e no futuro da companhia. Entendemos que há uma série de oportunidades, não só no Rio, mas no Brasil. Mobilidade urbana é um tema cada vez mais relevante, e quando a gente olha para a mobilidade, a gente tem que cada vez mais priorizar projetos de trilho, projetos movidos a energia limpa, e a gente que está dentro dessa construção.
Guilherme, deixa eu aproveitar a sua farta experiência, e nem todo mundo sabe, o Guilherme é uma pessoa que tem farta experiência aqui em Brasília, é um servidor de carreira do Poder Executivo, foi ministro da Aviação Civil, conhece essa lida com o Congresso Nacional, e eu faço referência a isso, Guilherme, porque me parece que há um aperfeiçoamento regulatório legal da mobilidade urbana que está pendente da aprovação de um projeto de lei que cria o Marco Legal de Mobilidade, que já passou no Senado e está paradinho ali na Câmara à espera de votação. O relator é o deputado José Priante. Na direção contrária, foi alvo de debates e discussão o novo marco de concessões e PPPs, depois de longos anos passou na Câmara dos Deputados e agora está parado no Senado. Do ponto de vista de alguém que conhece profundamente esse tema, a regulação, e que agora está dedicado a um operador de mobilidade urbana, o que falta? O que é essencial para os operadores terem como marcos legais aqui no Brasil? Acho que a discussão do novo marco da mobilidade é uma discussão muito ampla, né, que perpassa vários subsegmentos de mobilidade. Mas no que toca ao transporte coletivo, Daniel, acho que tem dois aspectos que a gente deve considerar. Primeiro, esse, da gente ter a previsão no novo marco, para servir como diretriz para todos os entes federativos, da prioridade do transporte coletivo estruturante como eixo central do planejamento de mobilidade de cada uma das cidades. O que acontece em muitas cidades do Brasil é a ausência de planejamento, uma certa competição entre modais, o que leva a um aumento de custo, uma falta de eficiência na prestação do transporte público. E o segundo ponto, então nesse aspecto, desculpa, só para concluir, nesse aspecto, acho que o novo marco a gente tem participado por meio da nossa associação dos operadores sobre trilhos, né, que é a ANP Trilhos, das discussões, é sempre querendo fazer prevalecer essa mentalidade, é que obrigue os entes federativos a constituírem autoridades de planejamento, fala-se muito da autoridade metropolitana, que seriam entes que congregassem as responsabilidades de definir o planejamento das linhas, políticas de integração tarifária, políticas de integração física. Mobilidade urbana se faz com integração, se faz com união dos modais, cada um atendendo àquela sua vocação. Um metrô, por exemplo, transporta grandes quantidades de pessoas de um ponto fixo para outro ponto fixo. Isso precisa ser alimentado pelos outros modos de transporte, de menor capacidade, mas de maior capilaridade. Este é o primeiro ponto do planejamento. Agora, o segundo, Daniel, que eu acho que é o mais importante, é que este plano de vontades, né, o novo marco da mobilidade, que ele seja efetivo. E nós entendemos que a melhor maneira dele ser efetivo é que essas condicionantes, como, por exemplo, a implementação de uma autoridade metropolitana, a criação de tarifas únicas integradas, né, que são políticas que garantam um preço acessível. O governo, eu tenho visto notícias, o governo federal querendo entrar na discussão do preço da tarifa. Eu acho que a gente tem condição de avançar na institucionalidade disso, desde que, por exemplo, o governo federal, quando oferece algum financiamento direto ou por meio das suas instituições, financiamento de BNDES, de Caixa ou organismos multilaterais como o Banco Mundial, sempre que houver concessão de recursos para a mobilidade, a condicionante deve ser a condicionante de que sejam implementadas medidas de governança. A pandemia trouxe um desafio muito grande, desarranjou o setor de mobilidade urbana e a solução passa por isso, passa por políticas de integração, passa por planejamento integrado, para que a gente tenha cada vez serviços mais integrados, mais eficientes e com políticas de preço acessível. Acho que quando a gente fala em novo marco, eu penso muito assim, como torná-lo efetivo. E a efetividade, para mim, é condicionante quando a gente for fazer os grandes investimentos. Precisamos investir, mas não basta investir, tem que investir mantendo as regras de governança para ter planejamento integrado, preço acessível e cada vez mais transporte coletivo, reduzindo a emissão de poluentes, retirando automóveis das ruas, melhorando a qualidade de vida e a economia das nossas cidades. Muito bem, Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio, obrigada mais uma vez pela conversa, pela disponibilidade Muriel? de vir aqui presencialmente. Diga, Daniel. Você sabe que eu vou dar um spoiler aqui para todo mundo. Você sabia que a filha do Guilherme Ramalho, que tem 10 anos de idade, já ganhou um Oscar? Mentira, não acredito. É verdade, já ganhou um Oscar, porque ela faz parte do elenco de Ainda Estou Aqui. Meu Deus, que maravilhoso. Daniel. Então vamos dar um abraço para ela aqui e dizer que é difícil, a gente não vai chegar nisso, não.
Eu vou fazer uma Jamais. correção para ela não brigar comigo. Ela está com 13 agora, tinha 10 na época do filme. Maravilhosa, É legal, parabéns, hein? A vida presta. Você viu? Incrível. Foi muito legal, experiências que a vida nos proporciona, né? É Muito isso, legal. e essas curiosidades aí que a gente nem imagina. Se não fosse Daniel Rittner me contar, a gente não tinha ideia. Daniel sabe, cobre todos os setores da notícia, né? É Nina? isso mesmo. Obrigada, viu, Ramalho, mais uma vez. E volte sempre aqui, não só aqui também em São Paulo, mas também em Brasília. O convite já foi feito aí por Daniel Rittner. Obrigado, gente. Foi um prazer participar aqui com vocês. Estou à disposição. Obrigada, abraço. e obrigada, Daniel, também.